No limiar do terceiro milênio, capítulo 5, As obsessões. O fenômeno. Disse que uma pessoa é obsidiada quando tem uma ideia fixa, ama ou odeia descontroladamente alguém ou algo, e é assediada por essa ideia, pessoa ou coisa. Isso, na linguagem comum, é uma obsessão, um defeito da personalidade, uma anormalidade de comportamento, caracterizadas no indivíduo sob a forma de vícios, hábitos estranhos, marginalização social, revoltas, etc. São resultantes do conflito natural da gama vibratória psicofísica, e até certo ponto, faz parte da vida normal. Ao ser registrado no âmbito do mediunismo, o fenômeno adquire outra dimensão, primeiro pela admissão, pelo paciente, da existência de fatos estranhos na sua vida, e, segundo, porque o diagnóstico abrange os fatores transcendentais da normalidade. O mediunismo situa sempre o problema em termos de presença de espíritos e a maior ou menor influência no fenômeno obsessivo. Porém, considera a obsessão somente quando o indivíduo perde a liberdade, total ou parcial, para outro espírito. Entretanto, para se compreender o fenômeno em toda a sua extensão, é preciso que se tenha em mente o processo reencarnatório. O espírito, ao encarnar, ocupa um corpo submisso às leis físicas. Nesse corpo atuam todas as leis naturais do mineral, do vegetal e da química do carbono. Este, por sua vez, é comandado pela alma, que obedece às leis psicossociais que regem o meio onde vive. O espírito é regido por leis de outra dimensão, de aspecto transcendente. Ao encarnar, ele subordina-se às leis que regem o organismo que ocupa, e visa com isso obter determinado fim. Esse objetivo é inteiramente particular, da mesma forma que o organismo ocupado é inteiramente seu, de sua escolha. Temos, assim, uma certa dualidade, o corpo e a psique compromissados com seu ambiente, e o espírito com suas obrigações transcendentais. A luta entre os dois, personalidade e espírito, cada qual procurando atender às demandas de seu ambiente, forma a eterna dualidade que se reproduz em todos os homens. A personalidade repugna qualquer interferência e, para isso, dispõe do seu mecanismo de defesa. O espírito, a fim de atender aos compromissos anteriores, liga-se e permite que outros espíritos interfiram na vida da pessoa. Para o espírito, o corpo tem apenas uma utilidade transitória, o período necessário para atingir os fins a que ele se propõe. É apenas um meio, um veículo. O corpo pode se desagregar, e acabará por desaparecer. O espírito permanece, neste ou em outros planos. Essa ligação e a subordinação a leis mais amplas é que explica o mecanismo da obsessão. Pelo seu caráter negativo, ela é o reflexo das lutas entre espíritos, cuja arena é o plano físico. Não é, portanto, um fenômeno exclusivo dos encarnados, mas é principalmente dos espíritos. Nessa perspectiva ampla, a obsessão é um fenômeno próprio da vida neste planeta, onde o espírito encontra condições de equacionar seus problemas, criados por ele, em tempos diferentes, em encarnações diversas. A personalidade, regida por leis relativamente estáveis, procura a tranquilidade, a satisfação de suas necessidades básicas e o melhor aproveitamento do ambiente. O espírito, regido por leis mais dinâmicas, com outro conceito de tempo, procura o conflito, o ajuste de contas e a cobrança ou o pagamento de seus débitos. A ligação de um espírito com outro, qualquer que seja a sua natureza, produz alterações no meio psicofísico, na forma de ação da personalidade. Quando essas ligações são de caráter negativo, produzem-se as obsessões. A interferência pode ser de ordem intelectual, no plano da mente física, no sistema nervoso ativo, ou pode ser de ordem física, no sistema vegetativo, caso das doenças licantrópicas. Existem, pois, mais obsessões do que se considera habitualmente como tal, por se notar esse fenômeno apenas quando se manifesta em termos de convulsões, manifestações de loucura ou ações criminosas. Obsessão por desencarnado. É a obsessão mais comum. O espírito encarna,
e traz programada uma série de reajustes com outros espíritos desencarnados. A maioria desses reajustes se faz na vida cotidiana do indivíduo, nas mil e uma maneiras que a vida diária proporciona. Os espíritos cobradores se aproximam da área invisível da pessoa e provocam situações embaraçosas. Com isso, provocam a dor, e esta libera as energias de que eles se acham credores. Satisfeitos e vingados, eles se afastam. Assim são nossos aborrecimentos e nossos desastres cotidianos. Sempre tem alguém se aproveitando de nossas amarguras e se libertando de nosso espírito. Essa energia sutil, da qual os espíritos são ávidos, é produzida de duas maneiras básicas, pela dor ou pelo trabalho espiritual, considerando o trabalho espiritual toda atitude humana condizente com os princípios crísticos. A forma mais lucrativa do trabalho espiritual é a mediúnica. A obsessão começa a existir quando as condições de cobrança são desequilibradas. Ou o espírito cobrado não tem dor o suficiente intensa para satisfazer o cobrador vingativo, ou não consegue outra forma da produção da energia necessária para satisfazê-lo. Nesse caso, o obsessor toma conta da personalidade, na proporção em que consegue romper suas resistências, e a pessoa entra em desequilíbrio. Esse fenômeno pode durar de apenas alguns minutos a uma existência. Até certo ponto de sua duração, a intervenção é possível, no mecanismo da lei do perdão e do amor crístico. Ultrapassado esse ponto, o indivíduo se torna um esquizofrênico ou um louco total, e acaba por desencarnar nessas condições. O que se passa depois está fora do domínio humano. É importante saber que o ajuste de uma situação obsessiva não consiste, apenas, em afastar o obsessor. A intervenção indevida só transfere o problema para situações futuras, provavelmente piores. É necessário dar, ao obsidiado, condições de pagamento de suas dívidas e proporcionar, com isso, a libertação de ambos, obsidiado e obsessor. Obsessão por falanges. Falanges são agrupamentos de espíritos afins, geralmente em número de 7 ou seus múltiplos. Todos os espíritos pertencem a alguma falange. Como nos grupos sociais, a constituição de uma falange pode se dar por um motivo único e transitório, assim como por razões mais duradouras e transcendentes. A obsessão por uma falange se dá quando esses espíritos efetuam uma cobrança de algo que lhes foi feito coletivamente por um único indivíduo. Naturalmente, as energias necessárias para esse tipo de cobrança são muito maiores. O obsidiado por uma falange geralmente é, enquanto dura o assédio, um anormal psicofísico. Pode acontecer de o obsidiado produzir, na sua atividade humana normal, mais energias que um indivíduo comum. Para que se caracterize essa obsessão, é necessário que o obsidiado tenha poderes energéticos ou sociais que, de alguma forma, atendam os interesses da falange. Mesmo assim, o problema se apresenta semelhante, tanto na obsessão de uma personalidade atuante na vida social, como de um ser humano comum, sem expressão. Mas, é necessário não se deixar enganar pelas aparências. Um pobre alcoólatra que perambula pelas estradas, obsidiado por uma falange em busca do magnético animal pesado, apresenta, muitas vezes, um quadro de reajustes semelhantes ao de um político ou cientista, bem colocado na vida social, que atende obsessivamente a espíritos de gabarito. Obsessão licantrópica. É tipicamente a presença dos elítrios, espíritos condensados no ódio, já descrito no capítulo das curas espirituais. Geralmente, o elítrio já vem na bagagem do espírito quando encarna. Um espírito leva muito tempo para se tornar um elítrio. Só algo terrível, em termos de crueldade humana, pode provocar essa situação. O espírito desencarna sob torturas físicas ou morais, e seu ódio se concentra numa ou mais pessoas que causaram sua desdita. Uma vez no plano invisível, sem a alimentação relacional que poderia fazê-lo esquecer, ele vai deformando seu corpo etérico, num processo inverso do feto humano. Todo espírito, ao desencarnar, leva consigo sua alma e a reveste de um novo corpo, no plano invisível.
No princípio, este corpo é semelhante ao que deixou no plano físico. Ele tem as mesmas características, os mesmos hábitos, usa as mesmas roupas, os mesmos óculos, etc. Esse corpo e esses hábitos vão, a partir do desencarne, se modificando, de acordo com rumos que o espírito toma, com a síntese mental que forma da existência que acaba de deixar. Se essa síntese é o ódio caracterizado num agrupamento de fatos, ele se torna um elítrio. Atingida essa condição, ele permanece hibernando, até que chegue o momento de retomar o caminho. Isso pode durar anos, séculos ou milênios, contados em termos da Terra. Assim que o espírito ofensor atinge o grau de evolução suficiente, às vezes através de várias encarnações, para ter condições de suportar a cobrança, ele programa a encarnação em que vai pagar a dívida para com os elítrios que ajudou a formar. O espírito geralmente encarna no ventre materno, quando o corpo gerado atinge o 3º mês. Nessa altura, ele é colocado nesse corpo e se torna um ser humano que irá nascer, provavelmente, daí a 6 meses. Junto com esse espírito, os responsáveis por essa encarnação colocam, também, os elítrios. A posição desses espíritos, em relação ao organismo que vai se formando, obedece a razões acima do nosso conhecimento. De um modo geral, sabemos que na qualidade de futura doença, eles se preparam para causar ao paciente dores semelhantes àquelas que lhes foram causadas no início do drama. O processo de descongelamento do elítrio vai se fazendo de acordo com as etapas de crescimento do ser cobrado. Eles tanto podem causar um mal congênito, como permanecer dormentes e aparecer, subitamente, em idade avançada. Cada caso é um caso específico e dificilmente aparecem 2 casos iguais. Qualquer doença pode ter sua origem no elítrio, porém nem todas são causadas por eles. A de maior incidência, com essa origem, é o câncer, em algumas de suas modalidades. Por essa razão é que existem doenças que são curáveis em uns indivíduos e incuráveis em outros. E por essa razão, indivíduos portadores da mesma doença, uns são curados no mediunismo e outros não. A cura mediúnica é possível quando se trata de obsessão, quer dizer, doença causada por uma dívida espiritual, e o paciente apresente condições que permitam arranjos na contabilidade sideral. O indivíduo pode ter um ou mais elítrios, e certos elítrios podem causar efeitos em mais de uma pessoa de intimidade, como o caso de marido e mulher, mãe e filho, etc. Obsessão epilética. A epilepsia tanto pode ter sua origem num ou mais elítrios, como em outras causas. Ela é obsessiva quando existe a presença de elítrios junto ao cérebro do paciente. Nesse caso, os sintomas são mais localizados pelos órgãos, pois, que entram em convulsão, pode-se eventualmente determinar a região do cérebro que está sendo afetada. Pequeno mal. Há, porém, outras causas espirituais que produzem a epilepsia. Um espírito, endividado com muitos outros espíritos, não teria condições de sobrevivência na Terra se todos lhe cobrassem na obsessão comum. Os mentores os conservam em seus mundos invisíveis, e o devedor encarnado recebe a cobrança indireta. Estabelece-se, então, uma ligação vibracional entre esses espíritos e o devedor encarnado, em parte diluída pela distância. A onda vibratória é detectada pelo cérebro do paciente. A intensidade de cada onda é diferente, e atuam nas células cerebrais, produzindo a convulsão e outros sintomas típicos da epilepsia. Nessa relação complexa e variável, cada paciente apresenta condições diferentes. Os fatores comuns da epilepsia são as fases típicas, os estágios da moléstia e a tendência dos ataques em horários mais ou menos certos. A ionização dos raios solares interfere nas comunicações interplanos, num processo semelhante ao que afeta as ondas hertzianas. Também, nesse caso, o desenvolvimento mediúnico pode ajudar o paciente a diminuir ou minimizar as crises, se conjugar esse trabalho com medicação apropriada. Deve-se considerar que o epiléptico pode ter, paralelamente, obsessões comuns e outros sintomas de mediunidade angustiada.
Um epiléptico que consiga condições mediúnicas de equilíbrio, pode viver plenamente e se realizar como qualquer pessoa. Os fatores de influência social estabelecem um ritmo de produção mental constante que reforçam os mecanismos de defesa. A literatura nos dá notícias de epiléticos geniais, que muito contribuíram para o progresso humano. Obsessão possessiva. A obsessão possessiva, ou possessão, difere da obsessão pela forma como se dá o fenômeno. Na obsessão, o espírito se liga ao indivíduo pela afinidade vibracional, usando os plexos nervosos como pontos de contato. Na possessão, o ser obsessor desdobra uma parte de si mesmo e penetra na metade do corpo do paciente. Devido a essa forma de assédio, a possessão se dá muito entre os vivos. Uma pessoa ama ou odeia outra continuadamente, atribuindo a ela as razões de seu sofrimento ou a culpa dos males que lhe acontecem. Com isso permanece no estado quase contínuo de depressão psíquica, estado esse que estabelece condições de transe mediúnico meio sonambúlico. Seu ectoplasma se destaca do corpo e, carregado de sentimentos, dores e incômodos, se transforma quase num ser à parte, uma pequena alma que se movimenta. Esse meio ser penetra no objeto de sua desdita e ocupa, por razões obscuras, metade do corpo do sujeito visado, quase sempre o lado esquerdo. O ectoplasma assim constituído invade a medula da perna e do braço, e irradia por todo o corpo. O primeiro sintoma de possessão é a sensação de desconforto físico e dores indefinidas na perna. O corpo se descontrola e as sensações depressivas se alternam com atitudes de reação. Na medida em que a possessão se firma, o paciente começa a sentir as mesmas sensações do possuidor. Sente culpas, arrependimentos, revoltas e passa a detestar as coisas do seu próprio mundo. Ele assimila o estado psíquico do possessor. A intensidade da possessão varia conforme os estados do possessor e tende a aumentar à noite, quando ambos dormem. O corpo ectoplasmático entra e sai, produzindo, no paciente, estados alternados de depressão e de normalidade. O maior problema que apresenta o fenômeno da possessão é a sua verificação. Há certa dificuldade em se distinguir estados depressivos comuns de outros que sejam possessivos. O sintoma mais característico é o incômodo físico em apenas um dos lados do corpo. Também, não existem métodos seguros de afastamento da possessão, no âmbito do mediunismo. A neutralização de uma possessão exige o emprego de forças mais sutis da alta magia. Isso equivale a dizer que, para se afastar uma possessão, é necessário uma atitude crística elevada, um estado de amor, de perdão e de humildade. Talvez, por essa mesma razão, a possessão é mais comum em pessoas de elevado gabarito moral e religioso. Qualquer brecha na sua atitude dá oportunidades aos seus desafetos. A possessão por espírito se dá por processo semelhante, partindo de espíritos recém-desencarnados ou muito saturados de fluido magnético animal. A melhor solução para um problema de possessão é conseguir o auxílio de um guia espiritual, incorporado no médium bem desenvolvido. Obsessão do próprio espírito. Trata-se de uma forma obsessiva na qual o agente obsessor é o próprio espírito do paciente. Dominado por quadros do passado e influências de outros espíritos, estabelece-se uma desassociação extremada entre a atual personalidade e o espírito da pessoa, produzindo angústia constante. Esse tipo de obsessão é mais comum em pessoas aculturadas intelectualmente, que se adaptam a uma linha unilateral de pensamento. Seu espírito se filia a uma corrente de ideias do plano invisível, e essa tônica dominante contrasta, cotidianamente, com as ideias que a própria personalidade entra em contato. A fonte do seu espírito é única, enquanto as fontes da personalidade variam, formando um contraste extremado, teimoso. O espírito desse tipo de obsidiado tanto pode estar sob o domínio de uma revolta contra a sociedade, como contra uma pessoa ou grupo de pessoas, a quem atribui as causas dos seus males. Esse quadro, quando atinge o limiar da esquizofrenia, provoca, no paciente, crises de violência e convulsões.
Ela se revela ao doutrinador por um detalhe de suma importância. No decorrer de uma crise, pronunciando-se o nome do paciente, ela aumenta. No obsidiado por outro espírito, o mesmo processo faz com que volte ao normal. Obsessão religiosa. É a escravidão espiritual, em suas várias modalidades de expressão, a prova mais contundente do antropomorfismo aplicado às coisas do espírito. Deus feito à imagem e semelhança do homem. São os conceitos do bem e do mal, do bom e do mal, o positivo e o negativo, particulares da Terra, com o aval forçado do Deus universal, o inconcebível. Esse tipo de obsessão se origina, em geral, na educação religiosa divorciada da educação comum, para as coisas da vida. O fenômeno é tão antigo quanto a humanidade, porém mais notável no ciclo atual, e formou uma poderosa falange de espíritos desencarnados, que habitam uma região do plano etérico da Terra, conhecida, nos meios iniciáticos, como Vale das Sombras. Para esse poderoso exército afluem, todos os dias, espíritos de pessoas que desencarnam sem ter compreendido o sistema crístico. Em sua maioria são cientistas intelectuais, líderes religiosos e políticos, que nunca aceitaram as leis do perdão, do amor e da humildade. Sua principal argumentação é falar em nome de Deus, porém, não aceitam, em hipótese alguma, a palavra Cristo. São eles os mestres da dialética do conhecimento, e atuam, sutilmente, na mente fechada dos ditames do próprio espírito do paciente. A pessoa que cai sob o domínio desses espíritos é intransigente e inabalável na sua posição religiosa, qualquer que seja ela, e chega ao fanatismo extremado. O mesmo fenômeno pode acontecer a uma pessoa nessas condições, que seja antirreligiosa ou que espose um credo político ou científico. Qualquer conjunto de ideias pode servir para um obsidiado desse tipo. Quando ele atinge a esquizofrenia, repete, com monotonia, as ideias e frases estereotipadas da sua religião ou credo. Obsessão alcoólica. É tipicamente a obsessão que poderia ser chamada de obsessão química. O ectoplasma natural do alcoólatra vai se impregnando dos resíduos extremamente voláteis do álcool e, com isso, estabelece um contato regular com o mundo invisível que o cerca. Paralelamente, a repetida agressão que sofrem as células cerebrais, amortecem suas reações, e o alcoólatra vai perdendo a consciência do mundo psicofísico. Em termos de normalidade de percepção, é uma condição mediúnica constante e angustiada. Os espíritos desencarnados que vivem naturalmente em torno dos seres humanos, encontram no ectoplasma do alcoólatra, um alimento fácil e acessível. Na medida das afinidades que estabelecem com o paciente, vão se apoderando de sua vontade, e acabam por se tornar obsessores. Como se vê, a iniciativa é do indivíduo, e não do espírito desencarnado. É uma obsessão que se origina na educação, nos hábitos sociais e nos traumas psíquicos. O mesmo fenômeno se passa em relação a outras drogas, e sua generalização se dá devido aos momentos fugazes de prazer que proporcionam. A ativação dos sentidos além da gama normal, que a embriaguez proporciona, é semelhante à percepção mediúnica, porém, nada tem de igual. Nunca se deve confundir a excitação sensorial com a sensibilidade espiritual. A desobsessão. A desobsessão é o trabalho fundamental do mediunismo. Compreendida em seu sentido amplo, a obsessão é uma condição generalizada em que se acham os seres humanos no presente ciclo do planeta. A maioria das pessoas sofre as influências dos espíritos, numa ou outra modalidade obsessiva. No sentido comum da palavra, ela só é reconhecida quando o paciente apresenta sinais visíveis de anormalidade, tais como convulsões, crises de agressividade ou prostrações repentinas. Como resultante, existem duas terapêuticas aplicáveis, uma de emergência e outra a longo prazo. Para que não haja decepções, tanto dos socorristas como das pessoas que procuram o mediunismo numa crise, é preciso que haja certa cautela na verificação do paciente. Se ele já entrou no quadro clínico da esquizofrenia ou da loucura,
tendo recebido choques químicos ou medicação psicotrópica prolongada e profunda. Nesse caso, o mediunismo já não lhe adianta. Fazer um trabalho mediúnico para um paciente nessas condições é arriscar os médiuns, cansá-los inutilmente, e não obter resultados. A terapêutica mediúnica é a restauração do equilíbrio da pessoa. Se ela não apresenta condições básicas de recuperação, se o seu sistema nervoso já foi danificado, o veículo físico não tem condições de restauração. Nesse caso, o problema já ultrapassou a faixa puramente mediúnica. Sem dúvida alguma, a misericórdia divina sempre pode acudir uma pessoa nessas condições. Às vezes, a medicação adequada, combinada com a intervenção mediúnica, produz extraordinários fenômenos de recuperação. A base da desobsessão é a doutrina, desde que não se entenda por doutrina a simples persuasão. Embora se use a palavra em quase todas as fases da desobsessão, elas só se tornam inteligíveis, tanto para o obsidiado como para o obsessor, se estiverem em condições de entender, racionalizar as coisas. Isso significa que ambos evoluíram a ponto de se libertarem mutuamente. A principal função da palavra em mediunismo é servir de condutora de fluido, de ectoplasma.